Olá, é muito bom podermos chegar para adorar ao Senhor mais uma vez. E neste culto quero fazer a leitura que está aqui em 2 Timóteo, Paulo escrevendo no final da sua vida a Timóteo, segunda carta, capítulo de número 2, verso de número 11, dizendo assim: fiel é esta palavra. Se já morremos com Ele, também viveremos com Ele. Se perseveramos, também com Ele reinaremos. Se o negarmos, Ele, por sua vez, nos negará. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. É com esta palavra que nós damos início à adoração a esse Deus, que é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Vamos falar com Ele? Senhor nosso Deus e nosso Pai, obrigado a Deus por esta palavra logo no início, que chama a nossa atenção, que quando morremos, vivemos com o Senhor, que quando nós perseveramos com o Senhor, nós reinaremos. Faz-nos lembrar que se nós negarmos ao Senhor, também o Senhor se negará a nós. Mas também dá uma palavra de incentivo quando esta Escritura nos diz que quando somos infiéis, o Senhor permanece fiel. Louvado seja o Teu nome. Fala conosco, queremos entender os Teus planos, aplicar a Tua palavra na nossa vida cotidiana, que possamos ter a orientação e a direção do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Antes de louvarmos, quero convidar você a se inscrever no nosso canal. Se você ainda não se inscreveu, faça isso agora mesmo. Inscreva-se no nosso canal no YouTube, dê um joinha aí para que a mensagem possa ser divulgada a mais pessoas. Toque o sininho para receber novas notificações e seja um missionário pós-moderno, enviando este culto, este momento de adoração para mais 3 ou 5 pessoas. Eu conto com você e com a sua disposição de ser um missionário pós-moderno em nome do Senhor. Vamos adorar a Deus? Nessa hora, quero convidar você a abrir a sua mente, o seu coração e a sua voz para adorar aquele que é digno de todo louvor. Que cuida de mim em cada detalhe. Eu tenho um Deus que já fez em mim o seu milagre. Livrou-me do que eu nem cheguei a ver. Já tinha um plano certo antes de eu nascer. E pra cada coisa que eu ia perder, separou o dobro pra me devolver. Abriu cada porta que o mundo fechou. Eu não valia nada, Ele me deu valor. Mudou minha história e me fez alguém. E me disse que os seus sonhos vão além do que eu possa imaginar. Deus está cuidando de mim, nos detalhes cuida de mim. Seu amor é sobrenatural, faz com que eu me sinta especial. Deus está cuidando de mim, nos detalhes cuida de mim. Seu amor é sobrenatural, faz com que eu me sinta especial.
nas águas do mar, deu a altura certa ao pássaro voar, fez o céu e pôs a estrela a brilhar, pra gente olhar e admirar. Fez a abelha pra gente provar o mel, pintou de azul o nosso lindo céu. Quando o sol vai, a lua logo vem e nos faz lembrar que mais um dia o Senhor nos fez bem. Deus está cuidando de mim, nos detalhes cuida de mim. Seu amor é sobrenatural, faz com que eu me sinta especial. Deus está cuidando de mim, nos detalhes cuida de mim. Seu amor é sobrenatural, faz com que eu me sinta. Deus está cuidando, cuidando de tudo. E o meu trabalho é esperar e descansar no seu amor. Deus está cuidando, cuidando de tudo. E o meu trabalho é esperar e descansar no seu amor. Deus está cuidando de mim, nos detalhes cuida de mim. Seu amor é sobrenatural, faz com que eu me sinta especial. Deus está cuidando de mim, nos detalhes cuida de mim. Seu amor é sobrenatural, faz com que eu me sinta especial. Nós estamos estudando o livro de Salmo e hoje nós vamos olhar o primeiro salmo, por assim dizer. Embora ele não esteja numa ordem cronológica aqui dentro do livro de Salmo, mas esse salmo foi escrito por Moisés. O salmo de número 90 foi escrito por Moisés, aproximadamente 1400 anos antes de Cristo foi escrito esse salmo. E eu quero convidar você a olhar para ele junto comigo nesta hora, que diz, eu vou começar aqui pelo título, a eternidade de Deus e a transitoriedade do ser humano. Oração de Moisés, homem de Deus. E diz assim em verso 1: Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e tu formasse a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Tu reduzes o ser humano ao pó e dizes, voltem ao pó, filhos dos homens. Pois 1000 anos aos teus olhos são como um dia de ontem que se foi, e como a vigília da noite. Tu os arrastas na torrente, são como um sono, são como a relva que floresce de madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor, conturbados, pois pusestes as nossas iniquidades diante de ti, e sobre a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos ou, havendo vigor, a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos.
Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera, segundo o temor que te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Volta-te, Senhor. Até quando estarás indignado? Tem compaixão dos teus servos. Sacia-nos de manhã com a tua bondade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Alegre-nos por tantos dias quanto nos tem afligido, por tantos anos quanto suportamos a adversidade. Aos teus servos aparecem as tuas obras e a seus filhos a tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor, nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das suas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Quero convidar você a orar comigo nesta hora, em nome do Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, diante da Tua palavra nós estamos, e que a Tua palavra venha penetrar no profundo do nosso coração. Queremos, ó Deus, entender aquilo que o Senhor quer falar conosco, através desse salmo, um dos mais antigos da palavra do Senhor. Ajuda-nos, Senhor, esclarece-nos, abre a nossa mente e o nosso entendimento, para que possamos, ó Pai, aplicar no nosso dia a dia a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Antes de eu entrar na mensagem, eu quero te lembrar que hoje é o primeiro domingo do mês. Se você não tem aí a sua ceia preparado, quero convidar você a preparar a ceia aí na sua casa. Preparar o suco de uva, a bolacha, água e sal, o pão sem fermento, para que assim que a mensagem acabar, nós possamos tomar a ceia do Senhor. Portanto, prepare para que juntos possamos fazer isso, e eu tenho a certeza que você será edificado por este momento especial de autoexame. Quando olhamos para o Salmo de número 90, escrito por um homem de mais de 80 anos de idade, e ele teve diversas experiências práticas com Deus. Moisés, o autor desse salmo, tinha uma sentença de morte sobre a sua cabeça. Ele, quando nasceu, foi dado um decreto que todo menino, homem, filho de hebreu, deveria ser morto. Mas o Senhor, pela sua graça, pela sua misericórdia, através da sua mãe Joquebede, que tem um amor especial por aquele filho que esconde durante 3 meses, mas aquilo que era uma sentença de morte se transformou em vida, porque ele foi chamado depois de filho da filha de Faraó, Moisés, tirado das águas. Deus tem planos especiais para a vida de Moisés, sendo ele o libertador do povo de Israel. Também assim, comigo e com você, nascemos com uma sentença de morte sobre a nossa cabeça. Estávamos mortos dos nossos delitos e pecados, mas através de Jesus Cristo nós podemos ter vida e vida em abundância. Antes éramos filhos da ira, agora somos chamados de filhos de um grande rei, o Senhor dos senhores. Nesse salmo nós encontramos Moisés, que tem a autoria do Pentateuco, dos 5 primeiros livros da palavra de Deus, e no Pentateuco ele frisa a sublimidade do eterno Criador, em contraste com a fragilidade dos homens. E depois do pecado do primeiro casal,
o Deus eterno, então, traça um plano especial para que o homem, que agora está separado de Deus por causa do pecado, possa pisar sobre a cabeça da serpente, na pessoa do Senhor Jesus, e ser mais do que vencedor. Moisés, que foi o libertador ali no Egito, ou o instrumento de libertação que veio através de Deus, Deus usando Moisés para encaminhar o povo para fora do Egito, e aquele povo então se viu livre daquela opressão. Mas mesmo assim eles demoraram para crer nesse Deus onipotente e eterno, apesar dos incríveis sinais que eles presenciaram ali no Egito, na saída da sua escravidão. Eles ainda questionaram a bondade e o poder de Deus, mesmo que estivesse experimentando algo novo nas suas vidas. Eles reclamaram sobre os perigos do caminho, reclamaram por falta de água, por falta de comida, e esta reclamação fez com que este povo pudesse padecer de tal forma que no momento em que eles estavam espiando aquela terra prometida, os 10 espias, eles conduziram o povo para uma visão de que seria impossível conquistar aquela terra. E aquela geração não entrou na terra prometida. Josué e Calebe, sim, mas uma geração passou a andar no deserto. E Moisés, então, olha para cima e diz assim: o Senhor, ou ó Senhor, o Senhor tem sido o nosso refúgio de geração em geração. Ele diz isso pois não está numa cidade onde podia se refugiar atrás das suas muralhas. Eles estavam a caminho do deserto e então a declaração de Moisés é: olha, o Senhor é quem tem sido o nosso refúgio de geração em geração. Nesses versículos nós encontramos um contraste bem definido sobre a eternidade de Deus e a existência transitória do homem condenado por causa do seu pecado. E nós vamos então olhar 3 lições preciosas desse salmo escrito por Moisés. Primeiro, o contraste que existe entre a natureza divina e a natureza humana. E esse contraste está na eternidade de Deus e na vida passageira do ser humano. O verso 1 até o verso de número 6, nós encontramos justamente esse ponto especial, onde nós encontramos sobre a pessoa do Senhor, que está espelhado aqui de uma maneira eterna, que sublinha aqui de geração em geração. E depois, logo em seguida, diz: antes que os montes nascessem, tu formaste a terra e o mundo. Ou seja, o Senhor é antes de todas as coisas. Então, o primeiro contraste aqui é falando da pessoa de Deus. Deus, o eterno. Deus, o Senhor que formou todas as coisas. E a terra e o mundo. E o texto diz aqui, de eternidade a eternidade. Faça comigo uma conta. Se você tem a eternidade e tira e fizesse uma subtração, tirasse da eternidade a eternidade, o que vai sobrar? Eternidade. Se você dividir a eternidade pela eternidade, só vai sobrar eternidade. Veja só que aqui ele está dizendo que de eternidade em eternidade
Tu és Deus. Mas em contraste à eternidade de Deus, nesse salmo nós encontramos então justamente a vida passageira do ser humano. O homem, por sua vez, subsiste em uma situação tremendamente oposta. O verso de número 3 diz assim: Tu reduzes o ser humano ao pó e dizes, volte ao pó, filho dos homens. Possivelmente, aqui, como o autor do Pentateuco é Moisés, e Moisés escreve o livro de Gênesis, e em Gênesis capítulo 3 diz assim: no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. A grande lição desse pequeno trecho da palavra de Deus é sobre a eternidade de Deus e a vida passageira do ser humano. Muitos de nós vivem como se a nossa vida não fosse passageira. Fazemos planos, vivemos como se não fosse morrer. Parece que nós esquecemos completamente de que a nossa vida será breve. O texto está falando de 70 a 80. Com uma pandemia como essa, nós não sabemos sequer se chegaremos até lá. O fato é que o Salmo apresenta a eternidade de Deus e a brevidade do ser humano. E muitas vezes nós não pensamos ou nem imaginamos ou nem paramos para lembrar que a nossa vida passa rápido, bem rápido, e ele menciona isso no verso de número 5 e 6, de madrugada, falando aqui como a erva que floresce de madrugada, mas depois ela já murcha e passa. Quero chamar a tua atenção e fazer uma pergunta: você tem a ciência de que a sua vida vai passar? Talvez você diga assim, claro, pastor, mas quando a gente tem a ciência de que a nossa vida vai passar, e bem rápido, então começamos a pensar como viver. Quando olhamos para esse salmo, o verso de número 12 diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos um coração sábio. Portanto, se estamos olhando aqui a eternidade de Deus e a vida passageira do ser humano, precisamos estar prontos e preparados para enfrentar o dia da morte, porque a nossa vida passa, bem rápida. E você está pronto e preparado para enfrentar a morte, o momento final, o momento em que murcha e seca a erva. Veja que aqui Moisés, já com mais de 80 anos, ao escrever, ele está dizendo que depois dos 80 é canseira e enfado, e que a vida passa muito rápido e que precisamos estar preparados. E a melhor preparação que nós podemos fazer com relação à nossa vida é crer no eterno. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus. João 14:1. Credes também em mim. Lembrando que ninguém vai ao Pai senão através da pessoa do Senhor Jesus. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vou-lo teria dito. Portanto, vou preparar-vos lugar. Nessa hora, a primeira lição especial desse salmo é chamar a nossa atenção para aquele que é eterno, Deus o eterno, o soberano, e também para a condição minha e sua, que é de passagem. Nós não somos daqui, nossa condição é passageira. Olha, ponto importante é sobre a eternidade de Deus e a existência transitória deste ser humano, que quando olhamos para
o verso de número 7 e 8, fala que a condição desse ser humano, que é passageira, é uma condição de iniquidade, é uma condição de pecado, é uma condição de pecador. Porque Moisés está, ao escrevendo ou fazendo a composição desse salmo, está lembrando da consequência do pecado daquele povo que ele estava conduzindo para a terra prometida, que havia se rebelado, que havia reclamado, que havia escolhido não entrar na terra que o Senhor havia dado por herança, dizendo que aqueles homens, eles eram gigantes e que eles, perto daquele grupo de pessoas, eram como gafanhotos. Portanto, eles estavam gozando justamente desta questão do pecado por parte do povo de Israel. E veja que então Moisés na composição diz: pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor conturbado. Puseste as nossas iniquidades diante de ti, e sobre a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. E então vem a segunda lição especial nesse texto, que é o contraste em relação ao Deus Santo e ao homem pecador e passível de juízo. É o segundo contraste. O primeiro é entre a eternidade de Deus e a brevidade do tempo do ser humano. O segundo contraste é entre um Deus Santo e um homem que é pecador e passível de juízo. Do verso 7 até o verso de número 12, é justamente isso que Moisés está falando, que o homem, por ser pecador, está passível do juízo. E aí o verso 9 diz assim: pois todos os nossos dias se passam na tua ira e acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos ou, havendo vigor, a 80, e neste caso o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira e da tua cólera, segundo o temor que te é devido? Agora aqui nós encontramos então Moisés fazendo esta comparação, um Deus santo e um homem pecador. O homem foi criado para ser portador da semelhança de Deus. Idealmente, ele é a imagem e a glória de Deus. Mas na medida em que o homem se aparta da semelhança de Deus, ele é pecaminoso. E o ser humano, homem e mulher, é pecaminoso. E o pecado causa dois impactos. O primeiro impacto é na ação, no ato humano do pecado, que destrói a relação de confiança entre o ser humano e Deus. E o segundo impacto do pecado é a força ou a tendência que domina e destrói a vida do ser humano. É impressionante como o pecado vem causar impacto, não só nos nossos atos, mas também nesta tendência que destrói a vida do ser humano. E isso causa a ira de Deus contra o pecado. O verso de número 8 salienta e demonstra isso: pusesse as nossas iniquidades diante de ti, e sobre a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Ou seja, quando os pecados estão diante do Senhor, então a ira do Senhor é presente.
E veja que os dias se passam todos diante da tua fúria e se acabam os nossos anos como um suspiro. O que aqui Moisés está dizendo é justamente aquela geração que havia reclamado, se rebelado contra Deus e durante 40 anos passaram no deserto. Passou o tempo, saíram do Egito para ir à tão sonhada terra prometida. E os dias passaram, todos diante da fúria do Senhor. Aquela geração não entrou para a terra prometida. E com isso, Moisés então faz um apelo especial: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos um coração sábio. Veja só, o que está em foco aqui é a capacidade de raciocinar com sabedoria, mas não é a capacidade de raciocinar com sabedoria, mas de ter um coração quebrantado com a sabedoria e se submeter justamente ao Senhor. Por isso que ele está dizendo: olha, ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos um coração sábio. Em nome do Senhor Jesus, nesta hora, eu quero chamar a tua atenção, que talvez você percebeu a brevidade da sua vida. Ela é curta e nós precisamos de sabedoria para vivê-la e vivê-la da melhor maneira possível, reconhecendo o nosso pecado diante de Deus, reconhecendo que o Eterno, o Senhor, que é de geração em geração, que é de eternidade a eternidade, Ele é o Ser Supremo e Ele é quem cuida de nós. No terceira lição especial que nós encontramos nesse salmo é justamente a relação entre o meio da graça, enquanto o homem faz a sua contrição. Veja que do verso de número 13 ao verso de número 17, o homem está contrito. Moisés está contrito, dizendo: volta-te, Senhor. Até quando estarás indignado? Tem compaixão dos teus servos. Sacia-nos de manhã com a tua bondade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Encontramos aqui Moisés dizendo: volta-te, Senhor. Até quando? Aqui é uma pergunta retórica. Tem o mesmo sentido que o pedido inicial de clamar a Deus que voltasse a ser favorável ao povo. Que o Senhor se compadecesse dos seus servos. E aqui, essa é a terceira lição especial. Nesse momento nós encontramos, então, o ser humano suplicando ou cheio de contrição, pedindo a volta do Senhor. E então vemos aqui a graça de Deus. Por outro lado, o pedido de perdão, de clamor, nós encontramos a graça do Senhor. E Ele então coloca aqui: sacia-nos de manhã com a tua bondade, para que cantemos de júbilo. Quase que dá a ideia de satisfaça a nossa fome pela manhã com a sua lealdade. E é nesse sentido que ele está colocando: olha, tem misericórdia do teu povo. Alegre-nos por tantos dias quanto nos tem afligido por tantos anos, quanto suportamos a adversidade. Ele está dizendo, olha o verso de número 17, seja sobre nós a graça do Senhor, nosso Deus.
ou seja, em contraste ao clamor contrito do ser humano por causa da sua situação, da sua condição, temos a graça de Deus, o favor que nós não merecemos, a graça do Senhor. E Ele está suplicando: olha, seja sobre nós a tua graça, nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Veja que essa é a terceira lição especial. Em face à situação da brevidade da vida do homem, da condição de pecador do homem e da contrição, pedindo então a misericórdia do Senhor, encontramos Deus de uma forma especial, mostrando o seu favor para comigo e para com você. Deus é um Deus de graça, Deus é um Deus de favor. Talvez você está vivendo aí dias difíceis, complicados, parte da família sendo perdida por causa da pandemia. E você está observando e vendo que a vida é curta, e é mesmo. Deus é eterno, mas a nossa vida é passageira. E nós precisamos entender que precisamos do perdão de Deus. E que em face ao Deus justo, temos um homem pecador e que precisa do favor de Deus para que então possa alcançar a vida eterna. Nesta hora, eu quero chamar a tua atenção e convidar você a orar comigo para que você possa alcançar o favor do Senhor. E esse favor é alcançado por meio do relacionamento com esse Deus que me ama, que te ama. Moisés fala do Deus eterno, fala da brevidade da vida, fala sobre esse Deus que é santo e que não pode conviver com o pecado, e que este pecado muitas vezes pode estar no coração e na vida do ser humano, mas que quando ele chega, o ser humano, o homem, a mulher, chega contrito diante de Deus, o Senhor usa da sua graça e do seu favor para comigo e para contigo, em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, diante da tua palavra nós estamos. E, ó Senhor Jesus, acende, ó Deus, a nossa luz da consciência para que possamos ver e entender que a nossa vida é curta, que, ó Deus, precisamos da tua graça, do teu favor, porque somos pecadores e precisamos da graça e do favor do Senhor. Venha sobre nós com o teu Espírito, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Eu espero que você já tenha preparado a ceia do Senhor, porque nós vamos fazê-la nesse instante. E você é o nosso convidado para participar da ceia do Senhor. Esse é o momento especial de nós tomarmos a ceia do Senhor. Eu espero que você aí na sua casa já tenha preparado esse ambiente. Se você puder, por favor, nesse instante, parar um pouquinho, desligar aí se o aparelho, o televisor ou algum barulho estiver fazendo, que não é esse momento da ceia. Pare agora, convide as pessoas da sua casa para fazermos isso. A palavra de Deus diz em 1 Coríntios 11, 23 o seguinte: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vocês.
Façam isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois de cear, pegou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine-se a si mesmo e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eu quero chamar a tua atenção que nesse momento da ceia nós podemos ter 3 olhares a respeito da ceia. O primeiro é um olhar para trás, para o passado e ter a ceia como um memorial. O pão sem fermento, partido, rasgado, mastigado, lembra o corpo de Cristo, que foi quebrado, moído, como diz em Isaías 53. O suco fresco de uva esmagada lembra o Cristo vertendo o seu sangue por nós, como cordeiro imolado na Páscoa. O texto que a gente leu diz que era para fazer isto em memória, um memorial. E esse é o primeiro olhar. Ou nós podemos ter um segundo olhar, e esse olhar é para dentro de nós, para o nosso interior. E esse olhar é no tempo presente, é agora. E esse olhar é um olhar purificador, um olhar pessoal, onde diz assim: examine-se, pois, o ser humano a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Não é um olhar simplesmente para dizer: olha, esse mês eu não posso, nessa ceia eu não posso, mas está dizendo para examinar, para suplicar a graça, a misericórdia, o perdão de Deus e assim comer do pão e beber do cálice. O terceiro e último olhar é um olhar para o futuro, é um olhar profético, onde a gente encontra em 1 Coríntios 11, verso de número 26, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Veja só, em Mateus 26, verso de número 29, diz assim: e digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que eu beba novo convosco no reino do meu Pai. É um olhar para o futuro, lembrando desse momento especial em que Ele voltará, em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, diante do Senhor nós estamos. Que o Teu Espírito Santo fale conosco. Se há alguma palavra que foi torta, torpe, pensamentos que não agradaram ao Senhor, atitudes que foram erradas, perdoa-nos, ó Deus. Se, ó Deus, nós nos omitimos quando tínhamos que fazer alguma coisa, perdoa-nos, ó Deus, perdoa-nos. Suplicamos, ó Deus, o Teu favor sobre a nossa vida nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Nesse instante, eu tomo aqui o pão. Este pão não é o corpo do Senhor Jesus, mas neste momento simboliza o corpo do Senhor, partido na cruz por nós. Vamos comer e sermos agradecidos em nome de Jesus.
Senhor Deus e Pai, obrigado por ter oferecido o seu corpo na cruz. Aquela cruz era minha, aquela cruz era nossa, mas o Senhor fez expiação pelos nossos pecados. O Senhor foi o Cordeiro Santo, sem mácula, que foi à cruz de uma vez por todas. Não precisamos mais matar um animal, porque a sua obra foi especial por nós na cruz. Louvado seja o teu nome. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. E ele nos convida a bebermos, lembrando do sangue derramado na cruz para a remissão dos pecados. No Antigo Testamento, a oferta era um cordeiro, a oferta pelo pecado era um cordeiro macho, de 1 ano, sem defeito. E o sangue era um sinal especial de que um inocente paga por um pecador. E nós vamos tomar agora, lembrando que Jesus, que viveu sem pecado, inocente, pagou na cruz pelos nossos pecados. Vamos ser agradecidos. Senhor, obrigado por ter derramado o seu sangue a nosso favor. Nós não merecíamos, ó Deus. Nós estávamos condenados pelos erros, pelos pecados cometidos. Mas através do seu sangue, temos os nossos pecados purificados. Se nós confessarmos os nossos pecados, como diz a tua palavra, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a iniquidade. Louvado seja o teu nome por essa obra em especial. Olhamos para o passado, olhamos para dentro de nós nesse instante, mas também nós olhamos para o futuro e aguardamos a sua volta. Vem nos buscar. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém. Chegou o momento de nós adorarmos ao Senhor com aquilo que nós temos. Nós podemos adorar ao Senhor com a nossa voz, nós podemos adorar ao Senhor com as nossas atitudes, nós podemos adorar ao Senhor também com aquilo que nós temos. Deus nos deu 100% e confiou em nós que devolveríamos 10%. É um gesto de confiança e um gesto de fidelidade. Nosso dízimo é o gesto de fidelidade que nós temos para com o Senhor. Está saindo na tela o número da conta da igreja. Você pode fazer a sua transferência aí na conta ou através do Pix. 19 98349 0033. Você pode então fazer aí a sua transferência e sendo fiel ao Senhor. Ou ainda você pode adorar ao Senhor de uma maneira agradecida. E isso é através da oferta. A oferta não é 10%, não tem estipulado a quantia na palavra de Deus, é um gesto de gratidão. Gratidão pelo dom da vida, pelo trabalho, pelos anos de vida, gratidão talvez por aquilo que você tem recebido do Senhor. Você pode fazer esta oferta. Vamos orar e sermos agradecidos e faça agora a sua oferta aí através da transferência. Pai, diante do Senhor, estamos agradecidos
por esse momento de ser fiel e ser agradecido ao Senhor. Nesse momento de adoração, nós adoramos, ó Deus, a Ti, porque o Senhor tem sido bom para conosco. Louvado seja o Teu nome. O Senhor tem sido fiel para conosco, apesar de algumas vezes não andarmos em fidelidade para contigo. O Senhor tem sido fiel, louvado seja o Teu nome, tem nos dado muito mais do que nós merecemos. Bendito é o Senhor. É em Teu nome que eu oro. Amém. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Não tinha valor, mas seu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Inimigo eu fui, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Traz-nos para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito e ousado
quero convidar você agora a fazer esta oração. Nós vamos orar e falar com Deus. Olha, tem um pedido especial pela vida da Gisele, esposa do nosso irmão Jorge. Ela não está nada bem, carece das nossas orações. E eu quero convidar você a orar por ela. Também pelo Márcio, esposo da Fátima, pela recuperação. Também pelo Oscar, pelo André, para que eles possam se recuperar. Oscar é irmão do pastor Olivaldo, o André é filho do Oscar, possam recuperar e que, em nome de Jesus, se você tem alguma enfermidade, coloque diante de Deus. Cremos no Jeová Rafá, no Deus que cura, que sara e que faz o milagre. E nós vamos orar em nome de Jesus. Qualquer outra causa, coloque diante de Deus agora e vamos orar. Pai de graça, de misericórdia, nós louvamos, bendizemos e exaltamos ao Senhor. O Senhor, ó Deus, é Deus bom, é Deus misericordioso, compassivo, é Deus eterno, Deus sublime, Deus que está conosco, é o Jeová Rafá, o Deus que cura. E em nome de Jesus nós oramos agora pela vida da Gisele. Tem misericórdia, estende as suas mãos sobre ela, sobre a vida do Márcio, sobre a vida do Oscar, sobre a vida do André, sobre a vida, ó Deus, daqueles que estão, ó Deus, lutando com esta enfermidade, com a questão do Covid. Cura, sara em nome de Jesus, com relação ao câncer, à infecção no estômago, ó Deus, com relação à gastrite, artrose, com relação ao tumor na cabeça, no seio, em nome de Jesus, cura, sara, Pai, em nome de Jesus, faz o milagre para que haja testemunho na tua casa de como a boa mão do Senhor, ó Deus, esteve operando e, ó Deus, que realmente possam testemunhar do grande amor e favor do Senhor, ó Deus, realizando o milagre nas vidas. Pai de amor, também diante do Senhor eu clamo por aqueles que estão, ó Deus, suplicando por filho, por neto, por sobrinho, aqueles, ó Deus, que estão suplicando por pai, mãe, que estão longe, afastados do caminho do Senhor. Restaura esse relacionamento, em nome de Jesus. Oramos, ó Deus, por aqueles que estão com problemas familiares, que o Senhor, ó Deus, que é um Deus poderoso, possa, Deus, ministrar o perdão, ó Deus, a reconciliação, a restauração dos relacionamentos, por aqueles, ó Deus, que têm passado momentos difíceis com relação, ó Deus, à situação financeira, à empresa, aos negócios. Abre as portas, ó Deus dos céus, e derrama bênção sem medida para a honra, glória e louvor do nome do Senhor Jesus. Oramos porque cremos. Oramos porque acreditamos, oramos porque temos a certeza de que o Senhor está nos ouvindo, em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Quero convidar você a receber a bênção, mais uma vez lembrando de você ser um missionário pós-moderno, enviar este culto para mais 3 ou 5 pessoas, se inscrever no nosso canal, tocar o sininho, dar um joinha e ser aquele irmão que participa ativamente para a divulgação do Evangelho. Vamos receber a bênção agora? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que faça resplandecer sobre ti o teu rosto, que tenha misericórdia de ti e te dê a paz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus.